Gênesis, eu quero entrar aqui nesse assunto de Gênesis, porque também nós vamos entrar no último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Hoje é o terceiro elo da campanha, né? As 7 trombetas, e hoje é o terceiro elo. E nós vamos falar hoje sobre a terceira trombeta. Amém? Só que eu quero chamar a atenção da igreja. Se puder desligar o ventilador aí, eu agradeço, porque ele está folheando aqui a Bíblia. Amados, olha o que é que diz esse texto, para que você entenda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Claramente você vê Deus falando, você vê aqui Eva falando, aliás, que Deus falou que não comesse da árvore do meio do jardim. Amém? Amados, e o que é que acontece nesse texto? Ela é tentada por Satanás, ele vem em forma de serpente, né? E ela é tentada por Satanás e ela come daquela árvore. E Satanás, se você for ler o texto, você vai ver que ele faz uma promessa a ela. Ele diz para ela que se ela comer, não morrerás. Ele já mentiu, ele fez uma falsa promessa. Então, amados, é a partir daí que o pecado ele entra no mundo. É a partir daí que entra a maldição na vida do homem e da mulher. Mas se você ler o texto ainda no capítulo 3, no verso 15, você vai ver também que quando entra o pecado no mundo, aí entra também a promessa de Deus. Amém? E Deus faz sua promessa, ou seja, entra a providência de Deus para que não fôssemos condenados. Olha o que é que diz a palavra: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Amém? Amém? Se você prestar atenção nesse verso, você vai ver que Deus está fazendo a promessa do Messias. Presta atenção, vou ler mais uma vez o verso 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente, ou seja, a semente da mulher e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus faz a promessa a partir do momento que o pecado entra no mundo. Deus faz a promessa. É a promessa da salvação. É a promessa que eu e você precisa tomar posse. É essa promessa, a promessa de vida eterna, a promessa de que um dia nós vamos morar com Deus. É por isso, amados, que na nossa vida nós vivemos uma trajetória na nossa vida. Uma trajetória que não é fácil, uma trajetória que existe altos e baixos, que existe adversidades, levantes contra a sua vida. É bem verdade que cada um sofre de uma maneira e cada um tem um problema para viver. Mas eu quero dizer à igreja, em nome de Jesus, crente que não tem problema, que não tem dificuldade, que não vive no deserto, ele não tem testemunho para contar que o Deus dele é soberano e poderoso. Então, amados, é natural que venhamos a viver dessa forma, mas nós temos uma promessa que é minha
e sua. Uma promessa que quando nós tomamos posse, nós deixamos de fazer a vontade de Satanás. Porque Satanás, ele tem poder na nossa vida quando nós estamos fora da presença de Deus. A partir do momento em que você confessa a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você está deixando aquela vida para estar debaixo da promessa e debaixo da mão portentosa e poderosa de Deus. Por isso, amados, que o nosso Deus é Deus de providência. O nosso Deus é o Deus de poder. Porque Deus fez um projeto lindo e maravilhoso, tudo perfeito, estava tudo bem. Mas quando entra o pai da mentira, o mentiroso, o enganador, e ele engana. E se você for ler o texto, quando Deus questiona Adão, Adão não assume a responsabilidade. Se você ler o texto, você vai ver. Ele diz: olha, Senhor, foi aquela mulher que tu me deste por esposa, foi ela que me deu daquela árvore. Ele não assume a responsabilidade. Aí vai até ela e ela diz: não, foi a serpente que me deu daquela árvore. Não assumir a responsabilidade que errou. E quando nós confessamos a Jesus, nós estamos dizendo para Ele que nós somos pecadores e precisamos da sua misericórdia. E quando a gente vê aqui no início da Bíblia Deus fazendo essa promessa, é por isso que eu quero te dizer essa noite que a tua vida, ela tem jeito. Eu não sei de que forma você está vivendo, o que é que está acontecendo, se você ainda não confessou a Cristo. Mas se você ler a palavra de Deus, se você for no livro de São Mateus, capítulo 10, o verso 32 e 33, lá vai estar escrito: o próprio Jesus, ele disse que aquele que confessar a ele diante dos homens, que ele também o confessará diante do seu Pai. O verso 33, o próprio Jesus, ele também diz: aquele que me negar também diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E para a gente fazer parte dessa promessa, para a gente tomar posse dessa promessa, nós precisamos mudar de vida. Amados, quando Jesus, ele chega para os discípulos e diz: para onde eu vou, não podereis ir, mas eu enviarei o Consolador. Talvez você não saiba disso ainda, mas a obra que o Espírito Santo tem para concluir na tua vida vai ser até o dia em que Jesus voltar. É por isso que você precisa dar essa liberdade para o Espírito Santo, para que ele conclua a obra que ele tem para concluir na tua vida. E verdadeiramente tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos ser libertos. E o Espírito Santo, ele precisa fazer essa obra, ele precisa nos libertar. Nós temos que nos disponibilizar ao Espírito Santo, para que o nome do Senhor, ele seja glorificado através da minha vida e da tua vida. Porque Deus, ele quer te chamar de filho amado. Deus, ele não quer te perder, ele faz questão, ele tem amor pela sua vida. Por que eu digo que Deus tem amor pela nossa vida? Porque está escrito na sua palavra, no livro de João, capítulo 3, verso 16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira que não tem nem explicação, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha como está empregada a frase, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabia que tem pessoas que têm até medo de ler o Apocalipse, porque não quer saber da verdade, porque não quer ver a verdade, teme ler o livro de Apocalipse, porque a palavra de Deus, ela não mente, a verdade está na palavra de Deus, está na Bíblia. E tem pessoas que não querem saber da verdade, porque tem medo da verdade, e prefere não saber da verdade, pastor, e viver de qualquer maneira nesse mundo sujo e pecaminoso, e está perdendo tempo. Sem Cristo é viver perdendo tempo, igreja.
O livro de Apocalipse é o livro das revelações. Gênesis é o início de tudo. Tudo começou, a nossa história começa ali. Quando Deus faz tudo, Ele cria a terra, cria os animais, e Ele dá poder ao homem. Ele diz: olha, tu vais ser cabeça e não cauda, porque lá está escrito que domine o homem sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre tudo. E por que Satanás ele tem tanto acesso das pessoas? Porque as pessoas vêm sendo usadas por Satanás. Porque está acontecendo esse índice tão grande de morte, de criminalidade. A semana passada, amados, ali no estado de São Paulo, talvez alguns de vocês viram essa reportagem. Alguns homens planejaram fazer um assalto ali numa cidade do interior de São Paulo. Só que o tiro saiu pela culatra. O Ministério Público já estava investigando essa quadrilha e já estava monitorando ele juntamente com a polícia, pastor. Quando eles chegaram naquela cidade de madrugada, começaram a fazer o arruaça, os preparativos. A polícia chegou, muita polícia. Foram 11 que desceram a sepultura. 11. E eu fiquei pensando naquelas vidas. Eu falei: quantos daqueles ali tiveram oportunidade e ouviram a palavra de Deus e negaram a Jesus? E hoje não tem mais jeito. Segue-se o juízo. A Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta das nossas boas e más obras. É por isso, amados, que nós precisamos deixar o Espírito Santo nos transformar verdadeiramente. Tudo aquilo que não agrada a Deus, permita que o Espírito Santo tire da tua vida. Sabe por quê, amados? Porque Jesus está voltando. E Jesus vai levar uma igreja santa. Jesus não vai levar uma igreja com máculas. Jesus não vai levar uma igreja que é 50%, Ele vai levar uma igreja que é 100% com Ele. É por isso que nós precisamos nos redimir na presença do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos pagar preço, nós precisamos jejuar, nos fortalecer, nos reverter do poder e da graça de Deus, para suportar tanta coisa nesse mundo do pecado, tanta atração. E é assim que o diabo trabalha, para tirar você do foco, para te enganar, para te iludir, para entrar na tua vida e destruir. Não pense que o diabo ele vai chegar de qualquer maneira na tua vida. Ele vai chegar sutilmente. Ele vai chegar devagarzinho, disfarçadamente. Ele não vai chegar para você e vai dizer: eu sou o diabo. Ele disse: não, eu sou a mentira, eu sou o engano. E muita gente está sendo enganada por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque ele é um perdedor. Amados, abra a tua Bíblia aí, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o terceiro elo, é a terceira trombeta de Deus que vai soar na tua vida, que vai soar nesse lugar. Leremos o verso 1 e o 2, amém? Apocalipse 8, verso 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu espero, porque eu faço questão que você leia a palavra do Senhor. Apocalipse 8, verso 1 e 2. Todos acharam? E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas as 7 glória a Deus. Amados, trombeta é um instrumento
Um instrumento que chama a atenção quando ele é tocado. Então prepara os teus ouvidos espirituais, prepara os teus ouvidos carnais, e as trombetas do Senhor, elas vão ser tocadas, porque está escrito, e o nosso Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Amados, e eu lendo esse texto, estudando, pedindo direção ao Espírito Santo, o profeta viu no santuário um altar de ouro e um anjo com um incensário de ouro. Veja aí em Apocalipse, ainda mantenha a tua Bíblia aberta, no capítulo 8, o verso do 3 ao 5. Olha o que é que diz a palavra. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E o que me chamou a atenção nesses versos? No verso 1 e 2, a palavra diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Aí o profeta diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. Só que a partir do verso 3 surge o personagem principal, o personagem todo poderoso, o Cordeiro Santo, aquele que tira o pecado do mundo. Porque no verso 3 já diz assim: e veio outro anjo. Se você analisar o texto, você vai ver que já havia 7 anjos, e a Bíblia diz que veio outro anjo. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr-se com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E quem está sobre o trono? Deus. Deus está sobre o trono. Deus está no controle da minha vida e da tua vida, porque Ele é rei e Ele é soberano. Deus está no controle do início ao fim. E quando no verso 3 a Bíblia fala de um anjo, esse anjo é Jesus Cristo, o Jesus, o Nazareno, aquele que está à direita do Pai, que intercede por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo é Jesus Cristo, e o incenso representa a sua obra de intercessão pelos pecadores arrependidos. Ele diante do Pai perdoa o arrependido e reverte com a sua justiça. O papel que Jesus está fazendo hoje, Ele está do lado do Senhor, à sua direita. Ele está intercedendo pelo pecador arrependido. A Bíblia é bem clara quando ela fala, pastor, do pecador arrependido, aquele que se arrepende e que diz: não vou viver para o mundo, e sim agora para Jesus. Ele intercede por você, porque Ele tem uma aliança contigo, Ele tem um compromisso contigo, e Ele não vai te deixar só. A Bíblia fala de outro anjo, e esse anjo é Jesus. O anjo é Jesus Cristo, e o incenso representa a sua obra de intercessão.
Então, quando você confessa a Ele, aceita a Ele, quando você se propõe a viver na sua presença em obediência, Jesus tem um compromisso contigo. Ele intercede, Ele te defende. Ele diz: não, ali é meu escolhido, ali eu dou cobertura. Amado, Jesus hoje é advogado. Você já viu na televisão, pastor, que não tem comparação com Jesus? É lógico, e Jesus é por amor. O cara pratica o pior crime, mas se ele tiver dinheiro, o melhor advogado está lá para defender ele. É desse jeito. Agora imagine você não precisa de dinheiro para Jesus te defender, para Jesus interceder. Você só precisa adorar. Você só precisa adorar. Você só precisa confessar e dizer que Ele é Senhor da tua vida. E Ele diz: eu te aceito como filho e te defendo. Ele intercede porque está escrito na palavra dele. Por isso, amado, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena suportar tanta dor, tanta perseguição, tantas coisas que se levantam contra a tua vida. Talvez na minha casa e na tua casa pode faltar muita coisa, mas Jesus, Ele não falta na tua casa. Pode faltar tudo, menos a Jesus. Ele está lá contigo, te sustentando. É por isso, amados, que muitos não querem ler Apocalipse, porque tem medo da verdade, prefere viver na mentira do mundo, não quer vir para o lado de cá, porque sabe que aqui é renunciar essa porcaria aí que se chama mundo. Não é propriamente a terra em si que eu estou falando, é o pecado. Quando eu falo mundo, é o pecado, é a sujeira. Amados, isso me faz lembrar quando Deus, Ele pede a Abraão a seu filho Isaque em sacrifício. E quando chega lá na hora de usar o cutelo, que se chama faca, o anjo do Senhor aparece e repreende, manda que ele parasse. E antes de acontecer, depois que tudo passa, o filho Isaque diz: e onde está o cordeiro para o sacrifício? E Deus providencia. Mas Deus providencia um cordeiro limpo, branquinho, sem mácula, sem mancha. É isso que nós precisamos fazer, igreja: limpar as nossas vestes. A Bíblia diz que vamos subir num corpo transformado. Deus tem um plano maravilhoso para o ser humano, mas muitos estão cegos, não querem ver a verdade e vão pagar o preço, porque o meu Jesus, o teu Jesus, Ele prometeu e vai voltar. Isso é fato, igreja. Não adianta. Muitas coisas estão enganando as pessoas, principalmente a tecnologia, iludindo os jovens aprisionados em redes sociais. Não estão estudando mais, não tem força para ir para a igreja. Papai e mamãe estão orando, ninguém vai pegar um filho e amarrar para levar para a igreja. Isso não existe. Mas nós temos força em Deus na oração para mudar a história, para mudar a situação. Glória a Deus. Amados, esse Deus é tremendo. Aleluia a Deus. Quando a palavra fala que Ele nos reveste com a sua justiça, não vamos ler agora por causa do tempo, mas você pode ver em casa, Romanos 8, verso 34. Ele nos reveste com a sua justiça, porque Ele é Deus, Ele é fiel. E nós vemos uma cena diferente acontece em Apocalipse 5. Abra a tua Bíblia aí, que já está aberta. Alguns 8:5. Apocalipse 8:5. Uma cena diferente acontece. Aleluias. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Esse anjo é Jesus, eu já falei. E houve depois vozes e trovões. Você sabe o que quer dizer vozes? O que é que a palavra está nos dizendo? Desespero, grito dos homens, porque vai ser dessa forma.
e trovões e relâmpagos e terremotos. Você sabe o que a palavra está nos ensinando aqui nesse verso? O que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que é o fim da intercessão de Cristo em favor da raça humana. A palavra está dizendo que esses serão os últimos dias da intercessão de Cristo para a raça humana, porque Apocalipse aqui já é o fim. E a palavra também, ela está nos ensinando, nos mostrando que é o fim também da graça. Aleluia. Não vai ter mais na terra. O Espírito Santo não vai estar mais aqui, pastor. As pessoas vão estar perdidas, desorientadas, sem direção e principalmente arrependidas, porque tiveram oportunidade na vida, nessa vida terrena, teve a oportunidade e não confessou a Cristo como Salvador. Estão pensando que é brincadeira, mas Deus não é Deus de brincadeira. Deus não mente. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira e vai se cumprir, igreja. Não tem conversa, vai se cumprir. Aqui não tem conto da carochinha, não tem história não. Aqui tem a verdade, tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é justa e fiel e verdadeira. Estão brincando com coisa séria. A partir do momento que o pecado entra no mundo, igreja, Deus também entra com providência. É o Deus da provisão, o Deus misericordioso, onde a sua palavra diz que a sua benignidade, ela é para sempre. E Jesus, ele está no papel de intercessor, intercedendo pelas nossas vidas. Mas a palavra foi clara para aqueles que estão arrependidos. Jesus, ele não pode entrar na vida de alguém se alguém não der lugar a ele para entrar. Jesus não pode entrar na tua casa se você não convidar. Jesus não pode habitar no teu coração, na tua vida, se você não convidar a ele. E muitos não estão fazendo isso, estão brincando. Amados, se nós parássemos para pensar no preço que Jesus pagou, o sofrimento que ele passou, para que eu e você recebesse a salvação, a gente era para chegar nessa igreja pulando de alegria, cantando, louvando, adorando, amando uns aos outros, como diz a sua palavra. Mas infelizmente, amados, às vezes a gente está na igreja, mas em tanta coisa sobre a nossa vida, que a gente está de cabisbaixo dentro da igreja. E nós não podemos deixar esse Espírito tomar posse da nossa vida. Nós temos que adorar com alegria, avivados no Senhor, glorificando o nome dEle. Para de olhar para os lados, olhe somente para frente, olhe, foco só em Jesus. Você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida na hora que tu mudar o teu comportamento na presença dEle, na hora que tu confiar nele, porque na palavra do Senhor está escrito em Salmos 125, pastor, os que confiam, a palavra é clara, os que confiam serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam, amém? Quem confia no Senhor, meu amado, não perde tempo. Quem confia no Senhor tem a certeza, tem a convicção que isso vai passar. Não tem tempestade que dure para sempre. Mesmo na tempestade, Deus está no controle da tua vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Os trovões, vozes e relâmpagos e terremotos descrevem os acontecimentos
da sétima trombeta. A gente não vai falar, vai deixar para o próximo pregador. A gente vai falar até a terceira hoje. Mas aqui a palavra diz: e os trovões, vozes e relâmpagos e terremotos descrevem acontecimentos da sétima, ou seja, da última trombeta. Amados, quando nós confessamos a Cristo, quando a gente começa a entender quão fundamental isso é para nossas vidas, a gente começa a entender quando a palavra diz que a gente tem que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente às vezes não aprende com a palavra de Deus, pastor, porque a gente acaba se preocupando, acaba entrando em depressão, não dormimos direito, preocupados com o dia de amanhã, enquanto o próprio Jesus, ele disse: vinde a mim. Jesus disse: vinde a mim. Isso é uma promessa dele. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviar. Ele disse: vinde a mim. Jesus está convidando. Vinde a mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim. Ele está prometendo que ele vai dar paz de espírito. E às vezes, amados, a gente não toma posse. A trombeta, ela era usada pelas nações antigas, especialmente pela nação de Israel, para anunciar um grande acontecimento. Aí eu pergunto: haverá acontecimento maior na terra do que a volta de Jesus Cristo? O mundo inteiro vai ver e assistir. Os quatro cantos do mundo vai ver e vai sentir. Só que quando isso acontecer, aqueles que suportaram, aqueles que resistiram, aqueles que foram fiéis até a morte, a Bíblia diz que primeiro ressuscitarão aqueles que morreram em Cristo. E a Bíblia diz que a igreja será arrebatada nos ares para a glória de Deus. Amém, amados?